Em 1938, Orson Welles, inspirado num livro chamado A Guerra dos Mundos, de 1898, protagonizou um programa de rádio chamado A Invasão dos Marcianos. E foi uma encenação radiofônica na qual ele ficciona a invasão de extraterrestres e dentro do estúdio ele reproduziu os gritos, entrevistas, balbúrdias, a própria descida da aeronave, a abertura da cabine por onde saíram os extraterrestres, enfim. Com aqueles recursos de rádio, ele construiu todo o cenário da invasão. Ocorre que muitas pessoas ligaram o rádio com o programa em andamento e não se deram conta do aviso inicial de que era uma reconstrução. Resultado: um pânico generalizado em 3 cidades, notadamente New Jersey, New York e Newark. Mais de 6 milhões de pessoas acreditaram no que estavam ouvindo. Era uma noite, 30 de outubro, véspera do Halloween. Desses 6 milhões que acreditaram, 1.200.000 pessoas não só acreditaram, como realmente entenderam que aquilo era pura verdade e que realmente estava acontecendo naquele momento. Isso gerou uma paralisação destas cidades, tumultos, correrias, congestionamentos, problemas nas linhas telefônicas. Aproximadamente 9 pessoas morreram nos tumultos, nas fugas. E mesmo semanas depois do ocorrido, ainda foram encontradas pessoas escondidas nas montanhas. Tamanha a capacidade de convicção e de credulidade que o programa criou. Evidentemente que é um marco de estudo das técnicas de poder, das técnicas de controle, do uso da mídia e, notadamente, das fake news. Vale para estudar as fake news muito mais do que a matéria, a forma. Valem nas fake news não necessariamente o que ela diz, mas de onde ela vem e como ela vem. É por isso que a grande mídia no país tem grande resultado nas fake news que constantemente fazem uso e que evidentemente foram responsáveis pelo resultado das eleições, sem que nenhuma providência pelos tribunais competentes fossem tomadas. Portanto, as fake news, elas têm um contexto, uma contextualização formal. E essa contextualização formal pode ser a própria lei. A própria lei pode ser uma forma que traz dentro dela a matéria fake news. Então, quando se tem uma lei que diz que todos são iguais perante ela, a própria lei, quando se estabelece dentro da Constituição as garantias individuais,
quando se estabelece dentro da Constituição o uso obrigatório da terra no seu caráter social, a obrigação de erradicação da pobreza, do estabelecimento da fraternidade, enfim, tudo isso pode se configurar no aparelho formal de fake news em função da matéria que eles trazem. Evidentemente que nesse contexto não há como deixar de falar da democracia. A democracia talvez seja o grande engodo do século XX e que permanece ostentado no século XXI. O povo jamais teve qualquer arremedo de poder do qual pudesse efetivamente usar. O povo padece e jaz na sua ignorância e não consegue ter ciência da dimensão do que é ser povo, e por isso o povo não existe. O que ocorre é que se alimenta essa ideia de povo para fazer coisas em nome do povo, de tal sorte que alguns conseguem perseguir os outros, alguns conseguem enriquecer e aumentar a dimensão da pobreza em face do seu discurso. No caso brasileiro, que a questão da democracia é uma fake news, isso é praticamente um consenso, na medida em que não se pode tirar do poder alguém que mentiu, que ludibriou, que enganou, que extorquiu e que falseou as suas pretensões. Não tem como tirar uma pessoa dessa do poder. Portanto, isso não é democracia. Não tem como tirar do judiciário juízes corruptos que mentem, ou do Ministério Público, ou tirar da polícia toda a sua banda violenta. Não tem como. Então, a democracia é tão somente um aparato formal que carrega dentro dela a sua materialidade inexistente. Mas mais preocupante do que isso não é necessariamente a ideia de democracia. E aqui, acompanhando a ideia do professor Paulo Giraldelli, a questão vai mais a fundo, que é a questão da república. Isto sim é preocupante, a república sendo paulatinamente destruída. O país não sendo tratado como coisa pública, mas como coisa particular. Há uma presidência que não governa para todos, para o público, ele governa para o privado rico, para o privado capitalista. Não está nem um pouco preocupado com o todo, não está nem um pouco preocupado com uma união nacional, com a ideia do público e da república. A preocupação é destruir a república e torná-la uma mera serventia privada. É por isso que no Ministério da Injustiça existe um inquisidor. Uma pessoa que é notadamente favorável à prisão sem sentença, desnecessária sentença. Uma pessoa notadamente favorável à tortura e ao extermínio dos mais pobres. É claro que esse tipo de conduta mina a República em suas bases de justiça. É por isso que no Ministério da Educação encontra-se um ignorante, a serviço da destruição do ensino público, em ajuste com o ministro da Economia que visa, antes de tudo, a pobreza nacional,
que age como um corretor estrangeiro, tudo vendendo e rapidamente. Tendo ele mesmo uma irmã que preside uma associação nacional de universidades privadas, com interesse também, é claro, na destruição do ensino público. É por isso que no Ministério dos Direitos Humanos há uma pessoa misógina, preconceituosa, igualmente ignorante, incapaz de estender de forma igual a sua compreensão por procedimentos distintos, por pessoas diferenciadas, por pessoas que não têm o mesmo padrão de vida que a religião desta pessoa impõe, e que talvez ela mesma não a cumpra, como só ia acontecer a partir de apurações dos seus atos. Da mesma forma, no Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa preocupada em ampliar o desmatamento, em proceder à queima de nossas florestas, em não apurar por um minuto sequer uma terrível mancha de óleo que causa prejuízos enormes ao nosso litoral. Não se moveu nenhuma palha sequer para essa apuração. Até hoje, esse grande crime contra a nossa ecologia continua no mais absoluto mistério. Sem se falar nas mortes dos indígenas, das lideranças do norte. Enfim, eis uma breve demonstração de como a República vem sendo destruída. A democracia já ficou para trás, é notadamente uma utopia, mas quando entendermos que o pior de tudo é seguramente a República também estar desmoronando, isso talvez seja para nós tão grave quanto tarde demais.